o juiz Sérgio Moro leva com muita capacidade e com muita inteligência e vai desmontando degrau por degrau. E aí sim vai chegando aos fatos concretos que são realmente estarrecedores. E como tal, vai conseguindo ruir toda essa estrutura que o PT montou para se apoderar do poder. O PT aparelhou as estatais e os órgãos públicos para servirem de arrecadadores de dinheiro para o partido, para que pudessem comprar apoio no governo e fora dele. Esse governo não permitiu que tivesse mais corrupção. Ele protagonizou, ele montou projetos de corrupção. A diferença entre a corrupção dos últimos 13 anos, a corrupção que foi trazida pelo PT, montada pelo PT, esquematizada pelo PT, e o que existia antes é a organização. Quando a gente fala da corrupção montada por essa esquerda que tomou o poder, eu estou falando de uma corrupção como crime organizado. Em função dos grandes escândalos de corrupção do governo e do despertar político, quando a Dilma disputou a reeleição em 2014, foi uma campanha marcada pela polarização política muito forte no país. A disputa foi muito acirrada e as pesquisas apontavam Aécio Neves, oposição de Dilma, como o favorito. No decorrer da campanha, o resultado se inverteu. O processo foi tão polarizado que no momento em que a presidente Dilma Rousseff foi eleita, surgiram muitas desconfianças sobre o processo eleitoral, por ser conduzido por uma empresa venezuelana chamada Smartmatic, que manifestantes e formadores de opinião alegaram ser inauditável. Ela descumpriu a lei orçamentária o ano inteiro. E aí, quando chegou no final, não, vamos fazer um projeto de lei que muda a meta. Como eu não consegui cumprir a meta durante o ano todo, fazer o seguinte, nós já estamos em dezembro, vai acabar o ano, e a meta é anual, como foi falado milhares de vezes, né, durante o processo de impeachment. De fato, a meta fiscal é anual. Então, quando chega no final do ano, é só a gente dizer que a meta é aquela que a gente cumpriu e não a outra, que nós descumprimos o tempo todo. Então, ótimo. Então, saiu o célebre decreto, o PL 36. E a Dilma resolveu fazer um decreto dizendo basicamente o seguinte, olha, o parlamentar que votar a favor do PL 36, eu vou liberar do orçamento o valor de 783 milhões. Se não me engano, era isso, o valor era esse. Quando eu vi, e ela colocou isso num decreto publicado no Diário Oficial. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Ela está prometendo propina, está comprando voto descaradamente, ninguém faz nada. Agora, no momento em que se mentiu para o governo, e essa mentira mentiu para o povo brasileiro, na eleição de 2014, em que a presidente Dilma disse que tudo estava bem, porque fez pedaladas fiscais, essas pedaladas fiscais, não, mas isso não é nada, é um empréstimo. Empréstimo proibido, não podiam fazer. A lei de responsabilidade fiscal proibia, a Constituição proibia, mas fez. Não foi nada, foram 40 bilhões de reais. Eles venderam uma coisa e entregaram outra. É mais ou menos o seguinte, você faz uma compra na internet, você está feliz na hora da compra. Aperta, compra, dá o número do cartão, mas depois você vê que foi enganado, recebeu um tijolo, o que o brasileiro recebeu. O presidente Dilma falou, nós temos a energia mais barata do país, ou do mundo. Nós temos a gasolina mais barata, nós temos os juros mais baixos. 2 dias depois da eleição, o que é que ela fez? Subiu os juros, subiu gasolinas e a energia foi para as alturas. Então assim, foi um pega-mosca, foi um drible. E aí as pessoas ficaram revoltadas. E ela ganhou por quê? E eu estou usando o termo não meu, termo do jornal A Folha de São Paulo, num editorial de primeira página, quando ele disse que houve um estelionato eleitoral, que o Brasil já estava falido. Ela enganou os eleitores, e dizendo que estavam as contas em ordem, quando o Brasil estava tão ruim que os primeiros gestos dela, depois de eleita, foi nós temos que ajustar tudo. Como é que nós vamos tapar os furos que nós enganamos que não existia para o eleitorado? Se nós analisarmos o conceito da lei, é o seguinte, eu só posso ter dinheiro que realmente eu recebi por tributos, por administração indireta, em estatais que deem lucro e passo, eu não posso tirar dinheiro de banco público. E ela tirou não 10 mil reais, não 100 mil reais, não 1 milhão de reais, bilhões de reais
para fingir que as contas estavam em ordem, quando já em 2014, quando ela foi eleita, o Brasil já estava falido. Eu tenho certeza que a inflação está sob controle e ela está inteiramente... Como os beneficiários recebem dinheiro dos programas sociais pela Caixa, o governo federal deve manter, junto à instituição financeira, uma conta com saldo positivo para que o banco faça seus pagamentos. À medida que os pagamentos são feitos, o governo deve sistematicamente depositar mais dinheiro nessas contas. Contudo, a partir do último trimestre de 2013, o governo passou a acumular amplas dívidas em seu saldo com a Caixa Econômica Federal. A questão é que quando o governo deixa de compensar a Caixa por meio desses depósitos sistemáticos, os governos estão maquiando os resultados de suas contas. É como você pedir para um amigo pagar uma dívida sua e na hora de contabilizar tudo que você deve não incluir nem o seu amigo nem a dívida original. Em 2015, a crise que assola o Brasil é a mais forte da história. Com a economia em gota d'água, uma presidente sem habilidade política para a governabilidade e tendo como oposição 93% da população brasileira, uma série de manifestações começam a ocorrer e o surgimento de diversos grupos que reivindicariam mudanças. E 1 milhão de pessoas foram às ruas em 2013 no Brasil. E 40 milhões de pessoas mudaram de opinião com relação à aprovação do governo, que era o governo já do PT. A gente percebeu que ir às ruas tinha um efeito potencial gigantesco. E isso só não estava acontecendo por falta de coordenação. O movimento ele nasceu justamente com esse objetivo, não como simplesmente um movimento antipetista, um movimento anticomunista, mas como a ideia de se tornar um movimento liberal e levar essas ideias liberais para a rua, onde de fato as coisas acontecem, e a partir dali transformar o país.